Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Wesley e essa é a nossa quarta aula do curso de Evolução para o Ensino Superior. Hoje nós comentaremos como que o processo evolutivo ocorre. Portanto, os nossos objetivos aqui são, primeiro, descrever em linhas gerais como que o processo evolutivo se dá. Partindo desse conceito, a gente vai comentar aí sobre algumas linhas filosóficas, alguns dogmas que influenciaram a percepção de como que a evolução ocorre e como que isso acabou acarretando algumas linhas e teorias de explicação para o processo evolutivo. Comentaremos aqui sobre o transmutacionismo, o transformacionismo e encerraremos essa aula com o darwinismo. Beleza? Então, espero que vocês curtam. Venham comigo. Vamos lá? Bem, esse questionamento de como que o processo evolutivo ocorreu é uma coisa que veio muito antes do Darwin. Então, assim, essa pergunta ela já inquietava a mente de vários cientistas para muito além do Darwin, tá? E nesse inteirinho de tempo aí antes do Darwin, várias teorias foram propostas, tá? Mas o aspecto muito importante a ser trazido a vocês é que cada uma dessas teorias elas estão, de certo modo, alicerçadas em algumas evidências e também havia-se aqui uma influência muito grande de algumas correntes filosóficas, tá? E o aspecto mais importante é que dessas ideias elas meio que iam de encontro com a teoria darwiniana, outras nem tanto. E aí o grande consenso só foi obtido ali a partir da década de 40 com a teoria sintética da evolução. Em outras palavras, o que acontece? Somente com a elucidação do material genético e aí com o conhecimento, ainda que meio que rudimentar da biologia molecular, é que algumas explicações do processo evolutivo tornaram-se mais palpáveis e aí houve um consenso acerca do que era evolução. Antes disso, havia-se aí vários embates sobre o que era ou não era, tá? E aí sobre os dogmas filosóficos, como eu falei para vocês, teve uma influência muito significativa aí acerca da aceitação da teoria darwiniana. Então nós veremos que a teoria do Darwin ela acaba sendo a mais importante porque ela tem algumas premissas que explicam o processo evolutivo, não em sua totalidade, mas explicam consideravelmente boa parte do que é a evolução. E dentre esses dogmas filosóficos, nós temos dois aspectos que merecem destaque aqui, porque influenciaram negativamente a aceitação da teoria darwiniana. Nós temos aqui o pensamento tipológico e o finalismo. O pensamento tipológico, também denominado como essencialismo, ele é proposto por Pitágoras e Platão, então são dois filósofos gregos aí da antiguidade, que essencialmente eles afirmavam que todos os fenômenos naturais poderiam ser organizados em classes, inclusive o próprio processo de biodiversidade. Em outras palavras, para o essencialismo, a ideia era que a gente poderia simplesmente pegar todos os fenômenos que acontecem na natureza e engavetar em caixinhas e a partir disso explicar como que se dá esse processo, tá? E além disso, essas classes eram caracterizadas por sua definição ou essência, o famoso eidos, tá? E se eventualmente houvesse alguma variação e etc., isso aqui era um processo acidental e pouco relevante, tá? Outra linha de pensamento, como eu comentei, é o finalismo. Ele é criado aqui por Aristóteles e se fortaleceu com o desenvolvimento das ciências exatas, tá? Como, por exemplo, a própria física newtoniana. O famoso Isaac Newton, lá com as três leis da dinâmica, acabam considerando aqui o finalismo como uma linha de pensamento filosófica bastante robusta, até. Por quê? No contexto aí dessa época, pensava-se que tudo poderia ser explicado por meio de leis físico-químicas, ou seja, tudo o que acontece na natureza pode ser simplificadamente resumido a uma explicação ora física, ora química, tá? Portanto, os finalistas acreditavam que o processo de evolução biológica tendia-se a se mover em direção a uma perfeição cada vez maior. E nós veremos que evolução não é bem isso, né? Essa ideia de que tudo tende ao progresso, à perfeição, não é bem verdade, tá? Essa tendência geral era movida aí por uma força interna de cada espécie. Aí você vai falar, porra, mas é daí que surge essa ideia de que evolução é progresso? Pois é, né? Aqui que está o grande rolê.
essa ideia ela é meio que perpetuada até hoje, né? Quando você observa várias gravuras com finalidade de ilustrar o processo evolutivo, é sempre uma coisa crescente, progressiva, né? E isso remete ao finalismo aqui, que é essa linha de pensamento filosófico. Então, de certo modo, tanto o essencialismo quanto o finalismo, eles são dogmas que acabam contrariando o processo da teoria darwiniana. Por quê? É, primeiro, o efeito do acaso dos aspectos históricos e a importância da variação populacional. Por quê? Ah, como a gente vai ver mais adiante aqui no curso de evolução, fenômenos mutacionais eles acontecem aleatoriamente e nós veremos que, a depender do momento histórico, a depender do momento onde uma determinada espécie está inserida, as pressões seletivas são completamente diferentes. E, por consequência, a gente não consegue prever qual que vai ser o produto do processo evolutivo. Então, você querer compreender para onde que a evolução está se direcionando é ilógico, tá? A gente não consegue. E além disso, dentro de uma própria população nós teremos processos de mutação, recombinação gênica que vai acarretar em alguma variação, tá? Então nós veremos que essas linhas de essencialismo e finalismo elas não conseguem contemplar o que Darwin de certo modo propõe na teoria evolutiva, tá? E nesse sentido, duas vertentes evolucionistas ganharam importância aí no final do século XIX: o transmutacionismo e o transformacionismo. Então vamos dar uma olhadinha em cada um desses pontos aqui para vocês entenderem como que foi sendo construída essa percepção de processo evolutivo. Bem, o transmutacionismo baseia-se basicamente no essencialismo, ou seja, os tipos de espécies são constantes e as variações dentro dos tipos são irrelevantes. Então, o que vocês precisam se ater basicamente aqui nesse processo? Pode haver mudanças? Podem. Só que esses processos acontecem em saltos. Então lembram-se que lá na primeira aula eu comentei com vocês que a teoria da evolução ela não foi tão bem aceita porque nós veremos que é um processo gradual, é um processo que acontece numa escala de tempo muito longa, muito longínqua, e evolução não é uma coisa que acontece em um estralo de dedos, tá? E aí, para o transmutacionismo, a ideia era essa, que no estralar de dedos surgia-se essas mudanças, tá? E aí, a percepção dos caras é que essas mutações individuais é que levavam a grandes alterações morfológicas, o que nós denominaremos aqui dentro desse contexto como macromutações, tá? E aí o que vai dar suporte para essa teoria é a descontinuidade de formas aqui apresentada pela biodiversidade atual. Então, a diversidade de formas e etc. é o que respaldava o transmutacionismo. Só que, com o avanço da ciência, a gente teve aí uma série de vários argumentos que falaram, mano, para aí, velho, não é bem assim, né? Por exemplo, não existe uma evidência robusta de macromutantes que deram certo, tá? Além disso, a própria concepção de pensamento populacional, ou seja, um novo tipo teria dificuldade de se multiplicar em meio às formas pré-existentes, e o desenvolvimento da taxonomia, ou seja, com o incremento agora, com a descoberta da taxonomia, que é uma forma de você fazer a catalogação dos caracteres e como que isso surgiu ao longo do tempo, cara, essa ideia de que teve uma grande mutação e isso daqui se propagou dentro de uma população. Aí os caras falam, não é bem assim, né? Em contrapartida, nós temos uma outra linha de pensamento que é o transformacionismo, perdão, que não tem base essencialista, porém assume alguns aspectos finalistas. Bem, primeiro que eles falavam que o tipo se transformaria gradualmente com o passar do tempo. Beleza. E aí essas duas correntes elas divergiam quanto ao que dirigia as modificações, perdão. Bem, o ambiente é uma força interna que buscava a perfeição. Aí que já começa a treta. Por quê? Vamos lá. O transformacionismo ele partia de uma premissa de que os seres vivos se transformavam de forma gradual, tá? E tudo isso levava à perfeição. O fato é que esse rolê não é bem assim, né? Essa corrente ela acreditava, por exemplo,
que o ambiente era o motor que causava as modificações, tá? E aí, nós entramos agora no famoso Jean-Baptiste Lamarck. O Lamarck é um principal nome que defende a linha do transformacionismo, tá? Por quê? Essa teoria ela propõe que o material genético do indivíduo é algo plástico, ou seja, é algo que é moldável de acordo com as pressões ambientais, tá? E a forma desse material genético é moldado seguiria o que a gente conhece lá do ensino médio como lei do uso ou desuso. O que significaria a lei do uso ou desuso? As estruturas mais funcionais iriam sofrer um processo de aperfeiçoamento e aquelas menos funcionais sofreriam um processo de regressão ou desapareceriam. Em outras palavras, para a teoria lamarckiana, a ideia é que haveria uma plasticidade, ou seja, a depender das condições ambientais, das pressões ambientais, o indivíduo teria o seu material genético sofrendo alguma modificação. PS, eu estou falando do material genético aqui, todavia em nenhum momento Lamarck faz menção ao material genético. É só para vocês elucidarem e terem uma percepção de como que seria isso aqui pelo um viés agora voltado aqui para a noção de ácidos nucleicos, tá? A ideia central é que as estruturas de um organismo sofreriam modificações a depender do uso ou do seu desuso. E aí, consequentemente, essa corrente de pensamento aí, ela acreditava na busca pela perfeição, que a gente chama de ortogênese, tá? Que é basicamente uma ideia que ela propõe que os organismos têm uma tendência natural de se aperfeiçoarem, tá? Portanto, o que eu queria que vocês se atessem é que, para a ortogênese, para essa linha aí atrelada ao transformacionismo, a ideia seria o seguinte: os novos tipos que surgem são basicamente formas aperfeiçoadas das anteriores, tá? No entanto, o transformacionismo ela acaba por entrar em declínio quando a gente tem uma elucidação dos padrões de herança mendeliano. Por quê? Bem, a genética mendeliana ela não permite essa plasticidade do material genético, né? E, no entanto, tem aqui uns experimentos de Heisman que também rejeitam a ideia da transmissão de caracteres hereditários. Por quê? O Lamarck ele propunha duas ideias. A primeira que é a lei do uso ou desuso. Se você usa uma determinada estrutura, ela vai se aperfeiçoar, ela vai se desenvolver. Se você não a utiliza, ela se atrofia e pode desaparecer. E essa teoria, atrelado a isso, ele falava da lei dos caracteres adquiridos. Que era o seguinte, essa estrutura ela seria passada para a prole. E aí tem alguns dados, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar da Bismânia, que é aquele país onde as mulheres vão colocando a argola e o tamanho do pescoço vai aumentando. Se uma mulher tiver um filho, a criança não vai nascer com o pescoço alongado, tá? Então isso daqui já acaba rejeitando essa premissa de que essa característica seja herdável, tá? E chega agora o darwinismo. O que é importante trazer aqui para vocês? A ciência é uma coisa que é refutável, tá? Então a gente tem aí a premissa máxima que a ciência evolui e certos dogmas eles podem ser contestados, tá? Então nesse aspecto a ciência foi avançando em vários aspectos, fazendo com que as teorias transmutacionais e transformacionistas se tornassem inadequadas, de maneira a qual a teoria darwiniana ela acaba sendo a única que consegue explicar de maneira robusta a evolução biológica. E aí, quais são os aspectos atrelados com a teoria darwiniana que conseguem explicar a evolução propriamente dita? Primeiro, a importância da variação dentro das populações, ou seja, as mutações são elementos extremamente importantes para que a gente consiga compreender a diversidade biológica e, consequentemente, a diferença entre populações. Outro aspecto significativo é a seleção natural agindo sobre as populações, cada uma de maneira independente, de maneira a qual essas pressões seletivas, essas pressões que os organismos de determinadas populações sofrem, moldam a existência das variações entre cada uma delas, tá? De maneira a qual a teoria darwiniana ela vai se apoiar em 5 premissas
básicas e são muito importantes de serem ditas nesse momento. A primeira é que as espécies não são constantes, isto é, as espécies elas sofrem modificações ao longo do tempo. Todos os organismos dependem de um ancestral em comum. Nós veremos que, de acordo com a teoria darwiniana, você precisa entender que os organismos eles descendem de um ancestral em comum, por isso que a gente encontra algumas características semelhantes entre os seres vivos, só que essas espécies elas vão sofrendo aí modificações, tá? A evolução é um processo gradual, ou seja, é um processo que acontece em pequenos passos, ou seja, leva e demanda muito tempo para que o processo evolutivo ocorra. As espécies tendem a se multiplicar, ou seja, sofrerem uma diversificação. E nós temos aqui o aspecto máximo da teoria darwiniana, que é todos os indivíduos estão sujeitos à seleção natural. Eu queria fazer uma nota de rodapé antes de nós prosseguirmos aqui na aula, que é acerca do Lamarck. Lamarck, muito embora não tenha explicado de forma robusta o processo evolutivo, ele nos traz uma ideia muito importante para a evolução, que é o conceito de adaptação. Por quê? Percebamos que lá na linha de pensamento transformacionista, o Lamarck defendia que as pressões do ambiente moldavam os indivíduos a se adaptarem frente a isso, tá? Então, Lamarck ele contribui de forma muito significativa no que diz respeito à adaptação. Em contrapartida, Darwin implementa o conceito de adaptação, só que nos traz um conceito de seleção natural, ou seja, as pressões do meio são extremamente importantes para a seleção dos indivíduos, tá? E aí, como eu comentei em aulas anteriores, o Darwin ele se calça em dois conceitos importantes, do de anagênese e o de cladogênese. O princípio da anagênese proposto por Darwin coloca as populações como unidades operacionais. Em outras palavras, para que a gente consiga observar o processo evolutivo, a gente sempre precisa se ater em um aspecto populacional, nunca a nível individual. Porque os indivíduos de uma população eles podem ter variações entre si. No entanto, para observar esse processo evolutivo, a gente teria que olhar a somatória de todos esses indivíduos, portanto, a população. De maneira a qual essas populações elas sofrem modificações ao longo das gerações. As modificações são resultados da seleção natural agindo sobre a variação herdável, ou seja, sobre a genética. Muito embora Darwin não tenha feito menção à genética nesse momento, ele fazia a ideia de que a seleção natural seria justamente as pressões do meio selecionando os indivíduos melhor adaptados àquele contexto, àquele habitat, tá? Em cada população, a seleção natural age de maneira diferente, moldando cada população de maneira diferente. Portanto, um aspecto muito importante a ser trazido aqui para vocês é que aquela ideia de perfeição ela acaba sendo errônea, porque os indivíduos, por exemplo, vamos pegar de maneira esdrúxula aqui, uma formiga e um elefante. Quer dizer que o elefante é mais evoluído do que a formiga ou vice-versa? Não. Cada indivíduo ele está adaptado ao meio e, consequentemente, acontece uma seleção de acordo com as pressões seletivas que cada uma dessas populações, seja de formiga ou de elefantes, são expostas, tá? A forma como que essa seleção vai mudar essas variações da população pode se alternar ao longo das gerações, ou seja, em determinado contexto, uma população ela pode estar muito bem adaptada a um ambiente, só que em outro contexto, isso daí pode ser completamente diferente, tá? Além disso, vem uma pergunta muito importante. Apenas a seleção natural é capaz de mudar a variação genética, a variabilidade genética numa população? Será que só a seleção é o motor responsável por ter variação genética? E a resposta é não. Não é somente a seleção natural que vai moldar essa variabilidade genética, essa diversidade biológica. De maneira geral, existem alguns outros fatores que influenciam significativamente a distribuição dos alelos em uma população.
Os acasalamentos não aleatórios, ou seja, os acasalamentos são extremamente importantes, processos mutacionais, recombinações, deriva genética, fluxo gênico. Então nós veremos ao longo das próximas aulas cada um desses pontos. Mutações são extremamente importantes, como que acontecem recombinações, tá? Deriva genética, fluxo gênico, tudo isso acaba sendo extremamente importante para que a gente crie variabilidade genética. Beleza? As literaturas adotadas, como sempre, foram o Fukuyama e o Hitler. Eu queria que vocês utilizassem essa última aqui também, que é muito importante, tá? E, caso você tenha gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, comente. Se não tiver gostado, deixe o seu dislike também, não tem problema nenhum. A ideia do canal é ajudar e se você quiser deixar uma crítica ou sugestão, eu também fico extremamente agradecido, tá bom? Um super beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Fui!